Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje pela manhã sobre um personagem tão emblemático, tão marcante na Escritura, porque a sua vida e o exercício do seu ministério se deu no Antigo Testamento, mas nós vamos encontrar referências do seu nome no Novo Testamento também, né? Com alguns significados, com algumas implicações. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho e pensar um pouquinho nessa manhã sobre a vida de Elias, né? Nós temos pensado, irmãos, e trabalhado sobre a teologia do encorajamento. Temos pensado sobre como a Bíblia nos traz fundamentos, caminhos, direcionamentos para que a gente possa enfrentar as lutas, as dificuldades, os reveses da vida. E pensar sobre alguém que lidou com situações adversas, com crise existencial, é pensar um pouco sobre a vida de Elias, não é? Porque a gente lembra de Elias no Monte Carmelo, a gente lembra de Elias enfrentando os profetas de Baal, mas a gente precisa lembrar de Elias também trancafiado numa caverna, vivendo uma crise existencial profunda, não é? Então nós vamos pensar rapidamente, porque a história de Elias nos fornece várias lições, vários momentos, mas a gente vai pincelar rapidamente, porque o tempo não nos permite detalhar tanto. Mas hoje a gente vai começar aí em 1 Reis, capítulo de número 17, nós vamos ler os versículos iniciais, mas eu peço aos irmãos que fiquem com as suas Bíblias abertas, porque no decorrer do nosso estudo a gente vai fazendo referências, ainda que a gente não leia o texto todo, mas a gente vai se reportando a eles, tá bom? Vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo 7, vamos lá? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém. Vamos orar, queridos? Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por este dia, por termos a certeza que as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, e são elas a causa de não sermos consumidos, pois grande é a tua fidelidade. Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos edifique, nos encoraje, nos fortaleça através da tua santa palavra. Perdoa-nos, ó Deus, em nossas fraquezas, em nossas limitações, e nos fortalece para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando nós lemos os livros históricos, especialmente os livros das crônicas e dos reis,
nós vamos encontrar o relato dos reis de Israel, dos reis que reinaram no norte de Israel, que era o reino que tinha como capital Samaria. Não é? Nós sabemos muito bem que Deus institui primeiramente a monarquia através do reinado de Saul. Posteriormente, Davi assume o trono, e após a morte de Davi, no reinado de Salomão, nós encontramos posteriormente a divisão do reino, ficando o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte, o reino de Israel, ele teve 19 dinastias, 19 reis. E é interessante, queridos irmãos, que esses 19 reis, aliás, foram 8 dinastias com 19 reis. E nessas 8 dinastias com 19 reis, todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Quando a gente lê a história do reino do sul, do reino de Judá, a capital em Jerusalém, a gente vai perceber que às vezes tinha um rei bom, às vezes tinha outro rei que procedia mal. Mas no reino do norte, em Israel, das 8 dinastias, os 19 reis fizeram o que era mal perante o Senhor. Por essa razão, inclusive, o juízo de Deus sobre o reino do norte, sobre Israel, aconteceu antes do juízo sobre o reino de Judá. Porque em 722 a.C., os assírios adentraram e naturalmente subjugaram o reino do norte, o reino de Israel. Judá, o reino do sul, só veio a acontecer definitivamente em 586 com os babilônicos, mas a partir de 605 o reino de Judá já foi enfrentando deportações dos babilônicos, dos caldeus. Então, isso se deu justamente porque em Israel, no reino do norte, nenhum rei fazia o que era agradável ao Senhor. Pelo contrário, todos eles procediam de forma contrária à lei do Senhor. Quando a gente lê os livros históricos, a gente vê: e fulano de tal reinou tantos anos sobre Israel e fez o que era mal perante o Senhor. Ou não andou nos caminhos, quando se refere especialmente ao reino do sul, e não andou nos caminhos de seu pai Davi, fazendo uma referência à desobediência daquele rei. E, consequentemente, um rei ruim conduzia o povo a práticas ruins também. Conduzia o povo aos pecados, à desobediência. Estava muito atrelado a figura do rei com a prática do povo. E esse período de 8 dinastias, a gente vai encontrar, queridos irmãos, pecados como ambição, idolatria, traições e assassinatos. Nesse reinado de 19 reis, o que a gente vai encontrar em Israel é justamente a prática da ambição, da idolatria, da traição, do assassinato. E como se não bastasse os reis que reinaram sobre Israel serem reis ruins, maus, perversos, que desobedeciam à lei de Deus, Acabe, que é o rei cujo ministério de Elias vai se desenvolver, casa com a pior mulher. Então é o pior rei casando-se com a pior mulher, que era Jezabel, inclusive fenícia, fruto de uma aliança política que Acabe resolveu fazer para a prosperidade e expansão do seu reinado. E as características de Jezabel podem ser citadas pelo menos em 3: mandona, idólatra e assassina.
na linguagem, né, da nossa pós-modernidade e dentro do movimento feminista, certamente eles caracterizariam Jezabel como uma mulher empoderada, não é? Mulher empoderada, é mandona, ela quem comanda a casa, quem comanda o marido, quem comanda as decisões do reino, não é? Idólatra e assassina. E eu faço referência a isso porque nós vivemos hoje essa cultura, né? Feminista, não é? De empoderamento da mulher, que a mulher tem o mesmo espaço que o homem. E a Bíblia nunca foi contrário à igualdade em termos de essência, de natureza da mulher com o homem. Porém, a Bíblia fala sim da submissão e sujeição da mulher no governo do lar e no governo da igreja. Isso é o que a Bíblia deixa muito claro, não sendo de maneira alguma machista, nem preconceituosa, nem discriminatória. Pelo contrário, a Bíblia sendo aquilo que Deus estabeleceu, e Paulo, quando trata sobre isso, o próprio Jesus se reporta à criação. Primeiro foi criado o homem, depois foi criada a mulher. Então essas eram as características de Jezabel, uma mulher mandona, idólatra, porque vinha de uma nação politeísta, pagã, e naturalmente assassina. E Acabe, nas mãos de Jezabel, se tornou apenas um boneco, uma marionete. Fazia aquilo que Jezabel mandava, aquilo que Jezabel queria. E aí nós chegamos ao capítulo de número 17, que é o início da profecia de Elias a Acabe. E a profecia de Elias a Acabe, irmãos, conforme nós lemos aí, ela é muito objetiva, e ela disse o seguinte: olha, Acabe, não vai chover nos próximos 3 anos. Não vai chover nos próximos 3 anos. Aqui nós encontramos Elias debaixo dos holofotes da corte real. Aqui Elias está no palácio, aqui Elias está diante do rei Acabe para trazer uma mensagem, e essa mensagem era uma mensagem contundente, contrária ao que Acabe queria e naturalmente a crença que era disseminada em Israel. Por quê? Porque Acabe fez com que, ouvindo os comandos de Jezabel, sua esposa, sua mulher idólatra, no território de Israel, se cultuasse a Baal e aos Baalins. E o que era Baal, ou quem era Baal dentro da crença pagã? Baal era o deus da fertilidade. Baal era o deus que controlava as estações climáticas. A gente pensa assim: por que Deus disse que não ia chover? Está atrelado diretamente à crença que fora disseminada em Israel, onde se acreditava que Baal controlava as estações climáticas, ou seja, a chuva e a fertilidade do solo. Essas duas coisas aconteciam fruto da ação de Baal. Deus então levanta Elias, e Elias vai com essa missão de mostrar a Acabe e a nação apóstata de Israel que aquilo era uma mentira, que aquilo era um engano. Não sei se os irmãos se recordam, mas o Salmo 115, o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E aí ele diz assim: no céu está o Senhor e tudo ele faz conforme lhe apraz. Aí agora o salmista começa a descrever esse Deus. Ou aliás, agora ele começa a descrever a nulidade dos deuses pagãos. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, seu nariz não cheira, suas mãos não... São nulos e tornem-se semelhantes a eles, aqueles que acreditam neles. Era isso que Acabe estava aqui fazendo, mostrando aliás, que Elias estava fazendo, mostrando a Acabe e mostrando a Israel que eles tinham abandonado o Deus verdadeiro
para seguir a um Deus falso, nulo, inútil, que não tinha poder para controlar a chuva, nem muito menos a fertilidade do solo. Aliás, a fertilidade do solo. E é interessante, irmãos, como a gente sempre faz referência, não é? Os nomes dos personagens do Antigo Testamento, eles estavam atrelados com a missão, não é? Jacó, por exemplo, significa o quê? Enganador, não é? Trapaceiro. Depois, quando Jacó experimenta a mudança, não é, de caráter, como é que ele começa a se chamar? Israel. Elias tinha como significado, numa versão aportuguesada, não é? Jeová é o meu Deus, ou Jeová é o Deus verdadeiro, Jeová é o Deus único, ou numa percepção mais do Antigo Testamento, né? Voltando-se mais ao hebraico, Yahvé, o Deus da aliança, esse é o Deus verdadeiro. Esse era o significado do nome Elias. Interessante que alguns estudiosos dizem que só a pronúncia do nome de Elias dentro da corte, só a pronúncia do nome, não precisava nem Acabe e Jezabel verem Elias, só a pronúncia do nome dele já trazia contrariedade ao coração de Acabe e de Jezabel, porque o seu nome significava Yahvé, ou Jeová, é o Deus verdadeiro, e não Baal, não os Baalins. E Elias é aqui, queridos irmãos, um golpe no orgulho dos poderosos. Interessante que, se os irmãos observarem aí no versículo de número 1, diz assim: Elias o Tesbita, ou Elias vem de onde? De Tisbé. E onde era Tisbé? Que lugar era esse? Era um lugar obscuro, um lugar desconhecido, ou seja, Elias vem de lugar nenhum. Elias não é um homem que vem com um currículo imenso, forte, poderoso, alguém que tinha projeção, que tinha títulos, não. Elias era um homem simples que vem de um lugar desconhecido, obscuro, que você não encontra referência, a não ser fazendo aqui a sua origem, o seu lugar de saída. Elias vem de Tisbé, o Tesbita. Que lugar é esse? Aqui, queridos irmãos, nós encontramos Deus mostrando e Deus ensinando que Ele não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. A referência do ministério de Elias é porque ele conhece a Deus. É porque ele tem intimidade com Deus, é porque ele tem um relacionamento pessoal com Deus. Para ser usado na obra de Deus, não precisa ser um figurão, ser uma estrela. Aliás, Deus não se agrada de estrelas, de figurões. Deus se agrada daqueles que têm relacionamento pessoal com Ele, que o conhece intimamente. Mas a história continua, queridos irmãos, e depois de Elias estar ali debaixo dos holofotes da corte real, Elias agora vai para um lugar, e o lugar é Querite. Versículo de número 3, não é? nos mostra essa referência aí. Veio a palavra do Senhor dizendo: vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, não é? O que é que Deus estava fazendo agora aqui com o profeta? Deus estava tirando ele da corte e Deus estava levando Elias para um lugar de solidão, um lugar solitário. Deus tira Elias do palco, das luzes, debaixo dos holofotes, e envia Elias para um lugar solitário, uma espécie de
esconderijo da solidão, onde ele era alimentado e convivia apenas com corvos. O texto nos diz aí, no versículo de número 6, não é? Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. O que nós aprendemos, irmãos, ou o que Deus estava fazendo aqui? Deus estava treinando, Deus estava trabalhando na vida de Elias antes de usá-lo em sua obra de forma tão eficaz, majestosa como assim o fez. Antes de trabalhar, ou antes de Deus trabalhar através de nós, o que é que Deus faz? Deus trabalha em nós. Antes de Deus trabalhar através das nossas vidas, Deus trabalha primeiro nas nossas vidas. Aquela frase, não é, que a gente usa: antes de nos envolvermos com a obra de Deus, nós precisamos estar envolvidos com o Deus da obra. Antes de nós fazermos alguma coisa para Deus, Deus primeiramente faz algo nas nossas vidas. E esse algo é a conversão inicialmente, mas esse algo também é o trabalhar, o moldar de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. E aí, queridos, nós encontramos a resposta de Elias frente a essa ordenança de Deus. Qual é a resposta de Elias? Elias vai, Elias obedece, Elias não discute com Deus, mas ele segue o caminho que Deus havia trilhado e traçado para ele. Queridos, há uma curiosidade que a gente precisa ressaltar quando nós nos recordamos e nós nos remetemos a Querite. Querite era uma fonte ou um riacho que era sazonal. Só tinha água nesse riacho, nesse córrego, nessa fonte, no período da chuva. E é interessante que Elias conhecia, Elias sabia a geografia. Mas Deus manda Elias para um lugar. Ora, Elias primeiro diz a Acabe: não vai chover nos próximos anos. Consequentemente, qualquer fonte, riacho, córrego sazonal, depois que as chuvas cessassem, a sua água também ia o quê? Cessar. E aí Elias poderia ter levantado questionamentos do tipo: mas Senhor, por que não outro lugar? Por que não um manancial que seja mais duradouro a sua água? Tem água permanente, que não se acabe tão rapidamente como Querite. Elias obedeceu, porque Elias entendia, queridos irmãos, que o centro da vontade de Deus é o lugar mais importante. Independente das coisas que no centro da vontade de Deus acontecessem a Elias, ele entendia que lá era o melhor lugar a se estar. Porque quando a gente pensa em centro da vontade de Deus, muitas vezes a gente pensa em uma redoma de vidro, não é? Ou uma cabine blindada a situações adversas. Quando a gente pensa no centro da vontade de Deus, a gente pensa: no centro da vontade de Deus é onde eu não vou sofrer. É onde eu não vou lidar com problemas, porque eu vou estar fazendo exatamente aquilo que Deus mandou. É assim que a Bíblia mostra? Não. Mas é o melhor lugar a se estar. Nós nos recordamos, e foi pregado recentemente até pelo presbítero Giva, a tempestade que os discípulos enfrentaram. Jesus disse: vocês podem seguir à frente. Eles entram na embarcação, Jesus fica mais um pouco na costa, mas vem uma tempestade e os discípulos estavam ali já o quê? Atônitos, preocupados, angustiados,
porque eles tinham seguido a ordem de Jesus, mas ao mesmo tempo enfrentando uma tempestade da qual eles não tinham condições de vencê-la, de superá-la, mesmo com toda a habilidade que eles tinham em alto mar. Jesus vai naturalmente e acalma aquela tempestade. O próprio apóstolo Paulo, sempre no centro da vontade de Deus, mas lidando com situações adversas. Ou nós achamos que Paulo foi preso, foi açoitado, foi surrado, esteve em naufrágios, porque ele estava desobedecendo a Deus. A gente confunde a história de Jonas com a história de Paulo às vezes. Jonas, sim, foi colocado em alto mar, no ventre de um peixe, por desobediência ao que Deus tinha mandado ele fazer. Mas outros personagens, nós não encontramos isso. Porém, queridos irmãos, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar. E aí Querite seca, conforme o texto nos diz, no versículo de número 7, mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E o que é que esse episódio vai nos mostrar? Querite mostra que Elias aprendeu a confiar em Deus e precisava confiar em Deus. Aprender, ou é fácil confiar em Deus quando a água do ribeiro está jorrando. O nosso ribeiro seca quando passamos pela prova na vida, no casamento, nas finanças, na saúde, nas amizades. E o que fazer nessas horas? O que fazer nessas horas? O Deus que dá água pode reter a água. Quando o nosso ribeiro seca, precisamos entender que Deus está vivo e que Ele sabe o que está fazendo. Elias não se desespera porque Elias sabia que Deus estava no controle e Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Se a fonte secou, se não tem água, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Mais adiante, irmãos, nós encontramos o relato de Elias chegando a Sarepta. Versículo de número 8, se os irmãos continuarem com as suas Bíblias abertas. Interessante que a fonte seca, Querite seca, depois de alguns dias, porque não chovia sobre a terra. E aí nós lemos no versículo de número 8, que veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: Elias, vai para Sarepta, perto de Sidom. Aí a gente poderia imaginar o seguinte: ora, o tempo da prova de Elias passou. Ele já passou ali um tempo em Querite, a água secou. Deus agora vai levá-lo para um manancial, para um lugar de abundância, de fartura, porque Elias já passou pela escassez. A água acabou e ele era alimentado pelos corvos. Aí para onde é que Deus manda Elias? Deus manda Elias para Sarepta e para a casa de uma viúva. E uma viúva pobre, e como se não bastasse, o problema se agrava, porque o filho dessa viúva ainda o quê? Ainda morre. O que é que Sarepta significa, irmãos? Sarepta significa fundir ou refinar. O que era que Deus estava fazendo aqui? Deus estava burilando a sua joia. Deus estava trabalhando no caráter de Elias. Deus estava moldando, aperfeiçoando, lapidando, purificando a sua joia, que era o profeta Elias. Agora o que é que acontece, queridos? Deus agora aumenta o fogo. Deus agora aumenta o fogo. A gente gosta de fogo, não é? Fogo da purificação, fogo da limpeza, fogo do trabalhar, fogo do moldar de Deus.
a expressão que nós encontramos no Novo Testamento. Pedro vai trabalhar sobre isso, mostrando que Deus faz com os seus filhos, não é aquilo mesmo que o ourives faz com o ouro, no fogo para refiná-lo, para purificá-lo. Fogo, essa é a ideia da Escritura. Essa ideia pentecostalizada que nós muitas vezes, não é? E aí isso nos faz até ter um repúdio com a palavra fogo. A gente deve dizer: Senhor, manda fogo. Mas manda fogo primeiro como um juiz de Deus, e nos crentes como o quê? Como purificar de Deus, como lapidar de Deus, como trabalhar de Deus. E aí, queridos, quando nós pensamos em lapidar, em trabalhar, em moldar, é algo extremamente desconfortável para a gente. Quem aqui já fez uma mudança? Levanta aí a mão, quem já fez mudança? Todo mundo, né? É bom mudar? É horrível, né? Juntar caixa, embalar as coisas, desmontar. Mesmo você talvez sabendo que no outro lugar o espaço é melhor, mas você tem dificuldade com mudanças. Mudanças não são fáceis para a gente. Mudar de casa, mudar de cidade, mudar de trabalho, de profissão. Agora imagine mudar o caráter, mudar aquilo que faz parte da nossa natureza, da nossa essência. Era justamente isso que Deus estava fazendo aqui com Elias. Deus estava moldando, trabalhando, e aí ele acende ou aquece ainda mais o fogo da fornalha. Então, queridos, quando a gente pensar em fogo, quando a gente orar e pedir fogo a Deus, a gente esteja ciente que Deus vai mandar fogo para purificar, para queimar as impurezas da nossa vida, para queimar a sujeira da nossa vida. Isso vai nos tirar da zona de conforto, isso vai mexer com a gente, isso vai incomodar com a gente, isso vai incomodar a gente. Deus estava aqui, queridos irmãos, no controle. Deus estava aqui no controle da situação. E interessante que algumas lições, não é? Elias precisava aqui aprender. Primeiro, Deus sabe onde Elias está. Não é? Versículo de número 8 aqui, veio a palavra do Senhor dizendo: não julgue que Deus o esqueceu ou que Deus o abandonou. Foi Deus quem o enviou a Querite. E ele sabia que a fonte havia secado. Ele sabia o que estava acontecendo na vida de Elias. Ele sabe o que acontece na nossa vida também. Segundo, Deus sabe onde Elias está indo. Sarepta ficava a 150 quilômetros de Querite. E ele tinha que cruzar o território de Israel. Elias, nesse período, como depois também, era uma espécie de foragido da justiça. Porque Acabe e Jezabel não gostavam de Elias. Era o homem mais procurado, ou vivo ou morto. E para sair da solidão, cruzar os campos e cidades, ele tinha que confiar em Deus. Terceiro, Deus sabe a provisão que Elias vai ter. Versículo de número 9, não é? Fica aí em perto de Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E quarta lição que nós podemos ver aqui, queridos, é quando estamos no lugar que Deus mandou, no tempo de Deus, nunca teremos falta da provisão de Deus. Preste bem atenção, quando estamos no lugar, no tempo, no momento em que Deus nos manda, nos ordena, nunca falta a provisão de Deus. Nunca falta a provisão de Deus. E aí, quando a gente lembra lá da oração do Pai Nosso, né, que eu sempre cito J.I. Packer, quando ele fala dos 3 P's que nós encontramos lá na oração do Pai Nosso.
Oração que Jesus nos ensinou. Pedido por perdão, perdoa-nos os nossos pecados como nós perdoamos, né, ao nosso irmão, ao nosso próximo. Provisão, dá-nos o pão de cada dia, e proteção, livra-nos do mal, livra-nos de cair em tentação. E aí o pastor Augusto sempre cita, né, quando Deus promete nos dar provisão, nem sempre significa que Ele dará o pudim, mas sempre Ele nos dará o quê? O pão. Nem sempre nós teremos o pudim, mas o pão o Senhor nos garante dar. Ou o pão Ele garante dar aos seus filhos permanentemente. Elias estava no tempo, no lugar que Deus havia mandado, e a provisão de Deus não acabou e não faltou na sua vida. Olhe comigo o que diz o texto, porque a partir do versículo de número 10, diz que ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando estava uma viúva apagando a lenha. E o que foi que ele disse? Traze-me, peça uma vasilha de água para eu beber. Ela foi, ele pediu também um bocado de pão, e ela respondeu no versículo 12, olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cacos e vou preparar esse resto de comida para eu e meu filho. Nós iremos comer e depois nós morreremos. Irmãos, o que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar de Elias? O que nós faríamos? Passados alguns dias, numa fonte que era sazonal e secou naturalmente, alimentado por corvos, Deus manda agora viajar 150 quilômetros até Sarepta, e quando chega lá, vou para uma casa de uma viúva que só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que a expectativa dela era comer aquele pouquinho com o filho e depois morrer. Agora olha o versículo de número 16, o que é que diz? Da panela, vamos ler juntos? Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ela não só tinha um restinho de comida? Não era um restinho de provisão que ela tinha para comer com o filho dela e depois morrer? No centro da vontade de Deus, a provisão de Deus nunca falta. Aí a gente pode voltar para o povo de Israel na caminhada lá no deserto. Saíram os israelitas com mantimentos do Egito, mas logo adiante acabaram esses mantimentos. E agora? O que fazer? No deserto, a atitude dos israelitas foi qual? Murmurar. A ação de Deus foi providenciar. Essas águas estão amargas, Moisés? Pois eu vou transformá-las em doces. Aqui é uma rocha, Moisés? Pois fere essa rocha, que eu vou mandar água aí. Vocês estão sentindo fome? Vou mandar maná cair do céu todo dia. Saia cedinho para recolher o maná. Claro, irmãos, que depois de 40 anos o povo entra na terra e vê que a terra é o quê? Deleitosa, frutífera, manava leite e mel. Era uma terra aprazível aos olhos, mas no deserto não faltou o quê? O pão, e não faltou a bebida. Não apenas isso. Diz que não faltou o quê também? O vestuário. A roupa não se acabou e nem as sandálias se desgastaram. Não faltou o que mais? A proteção de Deus. De dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo, iluminando, aquecendo, guiando o caminho, protegendo do sol causticante do deserto. Deus não desampara o seu povo. Por isso que Jesus, em Mateus 6, ele diz assim: por que é que vocês andam ansiosos, preocupados com a comida, com a bebida? Não é a vida mais importante do que essas coisas?
os gentios, os pagãos, é que se preocupam com essas coisas. Então busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e o pão, o vestuário, as demais coisas vos serão acrescentados. O nosso problema é porque nós somos gananciosos, nós somos consumistas, nós somos materialistas e queremos muito mais do que a provisão diária. Por isso que trabalhamos diuturnamente, por isso que vivemos gastando a nossa vida na juventude para juntar tesouros e gastá-los na nossa velhice com doenças herdadas e adquiridas, fruto da nossa juventude, trabalhando diuturnamente, sem descanso, sem repouso, sem sossego na mente. É para trabalhar, queridos, é claro, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. É para ser previdente, é claro, mas é o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas Deus nos acrescenta à medida que nós vamos trabalhando honesta e dignamente. Agora nós gastamos a nossa vida, nós suprimimos, inclusive às vezes, planos familiares em prol de uma profissão, em prol de um sucesso econômico, e não satisfazemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. E essa cultura materialista, consumista, que nós estamos inseridos e vivendo. É por isso que nós nunca estamos satisfeitos. Sempre queremos algo mais, sempre queremos mais. E Elias aqui estava, irmãos, com a provisão de Deus. A viúva de Sarepta conheceu aqui a cozinha de Deus, a provisão de Deus, o sustento, o amparo de Deus. Mas é interessante, queridos, que mesmo em meio a essa situação de provisão, de cuidado, ainda há um agravante. E qual é o agravante? Nós lemos aí no versículo de número 18, 17 e 18. O filho dessa viúva morreu. Olha o 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Percebe, irmãos, como são as coisas, o trabalhar e o agir de Deus? Parece que elas são contrastantes, antagônicas. A gente fica às vezes sem entender. É por essa razão que a Bíblia nos manda confiar, descansar, acreditar totalmente em Deus, e não apenas pelo atributo da soberania, que a gente destaca tanto, não é? A gente destaca muito o atributo da soberania. Deus sabe o que está fazendo, ou Deus transforma males em bem e tal. Mas, irmãos, o atributo da sabedoria de Deus é fator também motivador para a gente confiar em Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Aí a gente lê Jeremias, né, dizendo: eu é que sei. Povo lá, Babilônia lá, povo cativo, subjugado, numa terra estranha. Deus diz assim: olha, eu é que sei, viu? Que pensamentos tenham a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Aí vem Isaías e diz assim: porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, porque os meus caminhos são maiores, são melhores do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Deus sabe o que faz. Sabedoria de Deus é um atributo encorajador para que a gente possa confiar no Senhor. E aí, irmãos, o versículo de número 16 termina dizendo: da panela não acabou a farinha, da botija não acabou o azeite na casa daquela mulher, mas
o filho dela adoece de uma doença que o leva à morte. Como é que a gente entende isso? Deus provê, porque essa mulher tinha dito a Elias que o que ela tinha em casa era suficiente para ela fazer um pouquinho ali de pão, comer com seu filho e depois o quê? Morrer. A esperança daquela mulher já estava fadada ali ao fracasso, a vida dela estava fadada ao fracasso. Porém, Deus provê. Em contrapartida, agora o filho adoece e morre. Como entender isso, irmãos? Como entender isso? E aí o que é que Elias faz? Versículo de número 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade, matares o meu filho? Através da vida de Elias, Deus fez o que lá na casa da mulher? Providenciou pão, alimento. Mas agora acontece do filho dela morrer. E aí ela diz: Elias, viestes aqui para quê? Viestes aqui para quê? O que é que Elias faz, irmãos? Elias, no versículo de número 19 e 20, diz que Elias disse à mulher: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Elias foi orar, irmãos. Elias foi clamar ao Senhor. Elias foi abrir o seu coração diante de Deus. Aqui há uma implicação, não é, que a gente precisa entender. E Elias foi para esse lugar, e um lugar secreto, e Elias foi para esse lugar secreto o quê? Orar. Elias se recolheu, Elias ficou ali naquele lugar, só ele e o menino morto, com o propósito de orar. E é ali naquele lugar, só Elias com aquele corpo, abrindo seu coração para Deus, escancarando a sua alma ao Senhor, que Deus faz o quê? Um milagre. Eu tenho destacado e tenho enfatizado isso aqui, irmãos. As maiores e melhores experiências nossas com Deus acontecem na particularidade, na privacidade, no secreto da nossa casa, do nosso quarto, do nosso coração. Hoje as pessoas estão querendo essas experiências de forma pública, para exibir como um troféu, e a gente vê o contrário. As experiências de homens de Deus se deram na solidão, só eles e Deus. A gente lê os Salmos e vê Davi, não falando de uma multidão ao seu redor, mas falando da sua vida diante de Deus, só ele e Deus. É isso, irmãos, que a gente precisa aprender, precisa resgatar. Aqui, publicamente, é o lugar onde nós nos reunimos para cultuar congregacionalmente. Aqui Deus fala com a gente, aqui Deus nos edifica, aqui Deus transforma também o nosso coração, aqui nós conhecemos, provamos, experimentamos a bondade de Deus. Mas isso precisa começar lá em casa. Às vezes a gente substitui a nossa vida devocional particular, e é por isso que nós somos tão fracos espiritualmente. É porque nós nos restringimos aos cultos públicos da igreja. A nossa devoção a Deus se restringe à igreja quando nós vamos à igreja. E quando nós vamos à igreja? Será que é suficiente, queridos? Vamos hipotetizar um crente assíduo. Terça, 1h30, quinta, 1h30, domingo de manhã, 1h30, domingo à noite, 1h30. 6 horas para suprir toda a carência que nós temos de Deus, da sua palavra. Isso é suficiente. Estou falando aqui de um crente assíduo.
Se levar em consideração que ele vem para a igreja terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Imagine nós, que muitas vezes chegamos na igreja uma vez por mês. A vida devocional, a solitude, irmãos, é indispensável para o nosso crescimento, para o trabalhar de Deus na nossa vida. A Bíblia, nossa, a leitura, a oração. Claro que você depois expande isso no contexto de família, você expande isso para uma coletividade, um momento congregacional, mas nada disso substitui a individualidade. Até porque nessa individualidade nós valorizaremos a coletividade. Quando nós desvalorizamos a coletividade é porque a individualidade não está sendo feita. O movimento que mais cresce hoje, né, os desigrejados, ele parte dessa premissa, que você não precisa de igreja, que você não precisa de pastor, que você não precisa de liderança, que você pode muito bem ser crente em casa, ler a Bíblia com sua família, ou com alguns vizinhos, alguns amigos próximos e pronto. E dali mesmo você gerencia dízimo, distribui com quem você entende que deve ser feito. Essa é a premissa básica dos desigrejados. Estão realmente lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia? Jamais. Se estivessem lendo, estariam vendo que é necessário congregar, que é necessário estar junto uns com os outros, que é necessário nos submetermos a uma liderança, que é necessário nós contribuirmos num lugar e essa liderança gerir, administrar a nossa contribuição. Mas os desigrejados nascem fruto de experiências dolorosas com a instituição, de uma decepção, de uma frustração, outra que sofreram e que naturalmente, a partir disso, cria uma repulsa com a instituição, com a igreja. Como se eles também, em algum momento, não tivessem decepcionado, frustrado, feito alguma coisa contra outras pessoas. Então, irmãos, a individualidade de Elias aqui faz com que, naturalmente, Deus trabalhe na vida dele, no coração dele, o milagre aconteça e o menino ressuscite. O que é que acontece mais? Quando o menino ressuscita, a mulher chega para Elias, no versículo de número 24, e disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Credibilidade que a vida, que o comportamento de Elias deu à sua pregação. A vida de Elias dava credibilidade, ou aquilo que aconteceu na vida de Elias dava credibilidade à palavra. Algo, irmãos, que nós precisamos entender o equilíbrio, não é? A palavra de Deus, ela é a verdade, esteja na boca de quem estiver. Esteja na boca de quem estiver, a palavra de Deus é a verdade. E ela, por si mesma, é poderosa, é eficaz, é suficiente para transformar, para edificar, para encorajar, para motivar, para mudar qualquer pessoa. Mas nós que somos crentes, precisamos com a nossa vida comprovar a permanência e a habitação da palavra de Deus no nosso coração. Então, a palavra de Deus é poderosa, mas o meu testemunho, a minha vivência da palavra de Deus, para o ímpio, dá e gera credibilidade. É o que a gente precisa entender. Então, preguemos a palavra, mas vivamos a palavra. Anunciemos a palavra, mas vivamos também essa palavra em nosso dia a dia. Ah, pastor, então isso aí é para quem é perfeito. Não. Justamente em meio aos erros e defeitos e falhas nossas, que nós demonstramos a nossa vivência com a palavra de Deus. Quando nós reparamos o erro, quando nós admitimos, quando nós procuramos mudança. Isso é a palavra de Deus habitando e morando no nosso coração. Vamos mais, irmãos.
Depois de tudo isso, o que é que acontece? Agora Elias está pronto para uma grande jornada, para uma grande batalha. E qual é a batalha? É a batalha dos deuses. Capítulo de número 18. Muito tempo depois de Querite, de Sarepta, veio a palavra do Senhor. Quantos anos, irmãos, Deus disse que não ia chover? 3. Muitos anos depois, muito tempo depois, pouco tempo, 3 anos, Deus trabalhando no caráter e na vida de Elias. Para a gente que é pragmático, que é a coisa aqui e agora. A gente quer isso também com a nossa vida. Aquilo que a gente detecta como deficiência, aí a gente chega hoje e ora: Deus, eu tenho esse defeito, eu sou falho nisso, Senhor, muda a minha vida. Aí quando chega no outro dia, aí a gente já quer que a nossa vida esteja pronta, né? E lida com uma situação semelhante, que aquela nossa fraqueza vai ser aflorada, aí a gente não se controla. Aí Senhor, eu orei ontem pedindo que o Senhor transformasse isso na minha vida. Trabalhar de Deus, irmãos, trabalhar de Deus. O importante é a gente não desistir. O importante é a gente perseverar. O importante é a gente nunca dizer a canção de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. O importante é que a gente nunca diga isso. Senhor, eu falhei mais uma vez, mas me ajuda. No outro dia falhei, me ajuda, Senhor, me ajuda. E aí o intervalo vai aumentando, em vez de um dia e no outro a mesma coisa, aí vai 2 dias, depois 3. Deus vai trabalhando, Deus vai moldando. O importante é a gente perseverar, permanecer junto de Deus, para Deus ir transformando e mudando a nossa vida. Depois de um tempo, depois de muito tempo, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias lá no 17, chega para Acabe e diz: não vai chover. 3 anos depois, aí Deus agora diz: Elias, agora você vai voltar. Agora você vai voltar. Irmãos, o que foi que aconteceu com Moisés? Lembram o que aconteceu com Moisés? Moisés se depara com aquela situação onde ele tem que fugir do Egito. E ele passa um período para Deus o quê? Lá com Jetro, para Deus fazer o quê? Deus trabalhar com Moisés. Depois é que Deus traz Moisés de volta. Moisés, agora é a hora de você voltar. Quando ele está lá pastoreando, as ovelhas, e vê a sarça, ardente, que não se consumia. Um detalhe, viu, irmãos? Porque sempre quando a gente pensa naquele episódio de Moisés, a gente pensa na sarça pegando fogo. Moisés está no deserto. Lá era natural que arbustos queimassem, pegassem fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés é porque a sarça o arbusto não se consumia. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é lugar santo. Agora, Moisés, você vai voltar lá para o Egito. Senhor, eu sou pesado de língua, Moisés, eu vou suprir. O que é que acontece com Paulo? A gente lê no livro de Atos que há um intervalo de tempo, de anos, onde Deus está trabalhando no caráter do apóstolo, para depois, sim, ele ir para as suas viagens missionárias e ser o maior bandeirante do Evangelho. Elias da mesma forma, 3 anos, trabalhando no caráter dele. Há coisas, irmãos, que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, que levam tempo. Tenha paciência. Tenha paciência. Persevere, continue orando, continue sensibilizando o seu ouvido para ouvir aquilo que Deus tem a falar ao seu coração humildemente, sujeito ao trabalhar, ao transformar de Deus. Tenha paciência. Não se desespere se a prova está demorando um pouco, não. Tenha paciência. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Depois do treinamento, o que é que acontece agora? É tempo de ação.
Elias é enviado de volta a Acabe depois dos 3 anos e meio de seca. Depois dos 3 anos e meio de seca, agora Elias é enviado a Acabe. E aí o que acontece, irmãos? Elias faz um desafio, né? E Elias lança aqui a batalha dos deuses ali no Monte Carmelo. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro? Olha o fogo de novo aqui aparecendo, né? Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Vamos fazer uma fogueira aqui, vamos juntar lenha, vamos ver quem é que de fato é o Deus verdadeiro. Chama os profetas de Baal e manda eles clamarem, né? Manda eles pedirem para que ele mande fogo. E aí nós sabemos o desenrolar todo da história do capítulo de número 18 até o final, né? O versículo de número 27, por exemplo, diz que Elias zombava deles, dizendo: clamar em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Se é Baal, se são os Baalins, Astarote, os deuses verdadeiros, os deuses da fertilidade, clamem a ele para que ele mande chuva, ou para que ele mande fogo. Aí o fogo cai do céu, queridos, no versículo de número 38, responde-me, Senhor, responde-me. Irmãos, olha aí, é interessante essa conjunção, né, que aponta para o propósito, para a finalidade. Versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para quê? Para que este povo saiba que Tu és o Senhor, o Deus verdadeiro. Elias não disse assim: Senhor, faça isso para que o povo saiba que eu sou o teu filho, para que me honre. É assim que Elias ora? Senhor, responde-me, para que o povo reconheça que tu és o Deus verdadeiro. O propósito aqui é a glória de Deus, é a comprovação de que Deus é o Deus verdadeiro, não glória pessoal, humana, terrena. Isso aqui Deus pode ou não fazer, e mesmo assim, quando Ele o faz para que a glória seja dele também. Eu ouvi uma pessoa um tempo atrás dizendo: Deus está me honrando. Deus está te honrando. Deus honra a glória dele, Deus honra a palavra dele, Deus tem compromisso com a sua palavra. Consequentemente, Deus nos abençoa, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos faz prosperar, mas para que a glória seja sempre de Deus e não nossa. Responde-me para que o povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração dele. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aquela batalha ali dos deuses, queridos, foi para que o nome de Deus fosse exaltado, fosse glorificado. Mas a história de Elias não termina nesse momento aqui glamuroso, majestoso, não é? Porque depois disso o texto continua, não é? E diz que Elias ora para que haja chuva. E ele manda o menino, diz aí o versículo de número 43, disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele olhou, subiu, olhou e disse: não há nada. E fez assim por 7 vezes. Não há nenhum, irmãos, mistério aqui na questão do 7. 7 na Bíblia é naturalmente atribuído como o número da perfeição, certo? Mas não é para que a gente faça 7 coisas ali. Vou fazer. Uma vez eu ouvi um amigo dizendo assim: eu queria trabalhar naquele lugar. E aí, lendo a história de Jericó, quando Deus mandou dar 7 voltas nos muros de Jericó, e aí eu dei 7 voltas no quarteirão,
onde estava aquela empresa que eu queria trabalhar e depois eu fui contratado por ela. Contratado porque Deus soberanamente quis abençoar e abrir a porta ali. Mas não coloque misticismo, sincretismo religioso onde não há. Quando ele volta na 7ª vez, o que é que ele encontra? Uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. E aí Elias disse: olha, aparelha o teu carro e desce para a chuva, para que a chuva não te detenha. Não é? E a mão, versículo 45, dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Parece, irmãos, que a história de Elias está indo de vento em polpa. Não é? Primeiro lá no palácio, aí depois Deus leva ele pelo deserto. Querite, depois Sarepta, agora Deus traz Elias de novo ao palácio, não é? E no palácio Elias faz um desafio, leva ao Monte Carmelo, faz com que o nome de Deus seja glorificado. Tudo está resolvido? Aí nós encontramos os altos e baixos da vida de qualquer ser humano. Porque, irmãos, pensem bem na ousadia de Elias ao propor o desafio no Monte Carmelo. Aí agora a gente vê o declínio da fé desse homem. Capítulo de número 19, o que é que acontece? Acabe fez saber a Jezabel, aquela mulher mandona, idólatra, assassina, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Aí o que foi que Jezabel mandou fazer? Jezabel, quem mandava na casa, quem mandava no reinado, Acabe era um boneco nas mãos dela. Foi o que fez? Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, eu não matar você, Elias. As pessoas brincam, né, dizendo que Elias não teve medo dos 400 profetas de Baal, mas teve medo de uma mulher, né, para ver como a mulher lá amedronta. Não é? Mas o que é que acontece aqui, queridos? O cuidado, né, com a ressaca de uma grande vitória. Elias prevaleceu diante dos homens e diante de Deus, mas fragilizou-se, temeu e fugiu diante de Jezabel. E Elias, queridos irmãos, adentra um estágio extremamente preocupante na sua vida e na vida de qualquer ser humano, um estágio de depressão. Capítulo 19 vai nos descrever esse momento de baixa no emocional de Elias. Aqui está Elias exausto, está deprimido, né? E está pedindo a Deus para morrer. Está pedindo a Deus para morrer. Quando a gente continua lendo o texto, né, a gente vai encontrar Elias experimentando isso. Versículo de número 3: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Pouquinho tempo antes estava esse homem. Vamos lá, profetas, clamem ao Deus de vocês, a Baal, clamem, peça a eles. Orou Elias, o Senhor mandou fogo. Orou Elias, choveu. Mas agora está Elias exausto, depressivo, deprimido, pedindo a Deus a sua própria morte. Por que, irmãos, isso acontece? Porque os pensamentos de Elias estão confusos. O versículo 3 diz que Elias, temendo, ele quis salvar a sua própria vida. Ora, será que Deus, o Deus que mandou ele para Querite, e lá mandou corvos alimentá-lo,
e a água naquela torrente, não era o mesmo Deus daqui, que ia protegê-lo de Jezabel? Será que o mesmo Deus que mandou ele para Sarepta e providenciou farinha e azeite na casa daquela viúva, que ressuscitou o seu filho quando morreu daquela doença, será que não é o mesmo Deus que tinha poder para curar ou para proteger Elias agora de Jezabel? A depressão aqui de Elias se deu porque primeiro os pensamentos dele estavam confusos. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a Bíblia fala muito, irmãos, sobre o cuidado com os nossos pensamentos. Sim. Ele mesmo, toma decisão por ele mesmo, né? Cuidado com os pensamentos, disse o apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é amável, tudo que é virtuoso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, cuidado com os pensamentos. Cuidado com os pensamentos. Por essa razão a Bíblia precisa estar na nossa mente. O que acontece mais? Elias se afasta dos relacionamentos encorajadores. Qual é a atitude de Elias aqui? Deixa lá o moço, né? Se levantou, foi para Beceba, deixou o moço e foi para o deserto, foi para o isolamento. Cuidado com essa solidão, com esse isolamento. É diferente do que eu mencionei anteriormente, no sentido de nosso relacionamento com Deus privativo, particular. Aqui Elias se distanciou das pessoas. Elias quis se isolar de pessoas e relacionamentos encorajadores. A solidão não é um bom remédio para quem está deprimido. Não se isole. 3, o que é que acontece mais? Ele estava exausto, física e emocionalmente. Elias estava exausto, do ponto de vista físico e emocional. O que é que Deus faz aqui como terapia para Elias? Versículo 5, né? Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levante e come. Elias estava exausto, emocionalmente e fisicamente, né? Quem aqui já teve a experiência de precisar, não é, de algum medicamento numa crise de ansiedade, numa depressão? Por que a medicação para depressão, os ansiolíticos, não é, eles induzem logo a pessoa a dormir? Para a mente dar uma relaxada, não é? Para a mente dar uma parada, calmar um pouquinho, descansar, tanto do ponto de vista mental como físico. A carga às vezes está muito grande, nosso sistema nervoso às vezes está ali abalado, então precisa de um alívio, precisa de um descanso, precisa de dormir, precisa se alimentar bem. Segundo, o que é que acontece mais? Elias se rendeu à autopiedade. Isso aqui é interessante, né? O sentimento de autocomiseração. Ah, Senhor, versículo 4: basta, pois, agora a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Versículo 9: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor. Ele diz: que fazes aqui, Elias? Não é? E do versículo de número 10 ele vai, né? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Sentimento de autocomiseração, de autopiedade. Ah, Senhor, só eu sou o único que sirva ao Senhor, sou o único que obedeça ao Senhor. Aquele sentimento de injustiçado, de rejeitado, de abandonado, de perseguido. Isso é horrível, irmãos. Isso nos leva
há um sentimento semelhante a esse aqui de Elias. Ninguém gosta de mim, todo mundo gosta dos outros, mas de mim ninguém gosta. Cuidado com esse sentimento de autopiedade, de autocomiseração, não é? De vitimismo, de coitadismo, de que todo mundo está perseguindo, de que tudo é proposital contra você. Cuidado com isso. Cuidado com isso. E aí a repreensão de Elias, né, de Deus a Elias. Elias, o que é que você está fazendo aqui? Eu me lembro da expressão de Davi a Salomão, né? Davi, quando está pertinho de morrer, e ele chama Salomão, porque quem iria herdar o trono era Salomão, Davi usa uma expressão para Salomão, uma expressão bem curta, mas bem interessante. Davi diz assim: seja homem, rapaz, coragem. O que é que Davi estava dizendo? Rapaz, enfrenta as lutas, as dificuldades, deixe de ser fraco, deixe de ser mole. Enfrente as lutas aí, o reinado, no seu reinado surgirão adversidades, problemas, lutas, mas seja forte, seja homem. E aqui Deus olha para Elias: olha, o que é que você está fazendo aqui? Às vezes, irmãos, é porque assim, a pessoa que está numa situação de Elias, não é? Num quadro desse, de autocomiseração, de autopiedade, muitas vezes tende a desenvolver aquele sentimento de só querer ouvir pessoas que, assim, massageiem, né? É mesmo, fulano, tu é um coitadinho, tu é um miserávelzinho, tu é um... as pessoas fazem tudo para te perseguir, ou como tu és injustiçado. Às vezes o que essas pessoas precisam ouvir é: seja homem, rapaz, se levante, se erga, vá, siga a sua vida, deixa de moleza, deixa de chorumingo. Às vezes a gente precisa ouvir isso, irmãos, porque às vezes a gente está tão ali com aquele sentimento, né, de coitadismo, de vitimismo, aquela: só eu que sofro, só eu que tenho problema. Olha de lado aí, vê o tanto de gente que passa problema, passa luta também, está enfrentando. Deixa disso. Por isso que Elias estava aqui ouvindo de Deus. Elias, o que é que você está fazendo aqui? Você já descansou, já comeu, eu protejo você, eu guardo você, você tem muita coisa ainda para fazer. Se levanta daí. Música clássica, né, de Alice Maciel: sai da caverna. Cuidado, né? Sai da caverna, não é do armário não, viu? Né? Sai da caverna, sai daí, rapaz. Deixa de ficar aí churumingando a vida. Se levanta, vá trabalhar. Eu tenho muita coisa a fazer através da sua vida. A gente precisa fazer isso também, irmãos. Deus precisa chacoalhar com a gente. Às vezes a gente está ali: eu sou coitadinho, eu sou miserável, eu sou pobrezinho, ninguém gosta de mim, todo mundo me persegue, não vou mais fazer nada, não vou mais trabalhar, não vou estudar, não vou servir na igreja. Aí a gente se cerca de pessoas, né, que também concordem com a gente. É mesmo. E o que a gente às vezes está precisando ouvir é o contrário. O que é que você está fazendo em sua vida? Se levante, saia, trabalhe, haja. Tem muita coisa a ser feita ainda através da sua vida. Vá em frente, vá em frente. E aí nós chegamos para o final, quando nós pulamos um pouquinho lá para frente, não é, irmãos? Lá para o capítulo 2 do segundo livro de Reis, porque a história de Elias vai se desenvolvendo ainda. E aí o que era que Deus tinha ainda a fazer através de Elias? Providenciar um sucessor, profeta Eliseu, certo? Eliseu ainda tem muita coisa a fazer através da sua vida. Então saia aí da caverna e vamos em frente. E aí nós chegamos ao capítulo 2, quando surge aí Eliseu, não é, o sucessor de Elias, e acontece, irmãos, algo surpreendente com Elias. O que é que acontece com Elias? Ele é arrebatado ou trasladado. A gente tem que ter cuidado com essa palavra arrebatado, né? Porque dentro de uma visão escatológica, é o arrebatamento da igreja, que Deus vai tirar os eleitos, né, subitamente, e vão ficar aqui os outros para viverem o período de 7 anos, enfim. Nós não acreditamos nisso. O arrebatamento é o tomar
do Senhor Jesus nos ares, mas concomitantemente ele estará fazendo o juízo final e o novo céu e a nova terra. Mas só para pontuar aqui, do anonimato à glória mais esplêndida. Aí vamos pensar, irmãos, o seguinte: na corte de Acabe, Elias foi boca de Deus. Em Querite foi quebrantado por Deus. Em Sarepta foi lapidado por Deus. No Carmelo foi usado por Deus. Na caverna foi restaurado. Mas no Jordão, Elias foi o quê? Arrebatado por Deus. Então Elias é esse personagem, irmãos, marcante, onde eu disse no início que o Novo Testamento faz referência dele, em um momento extremamente importante da vida do Senhor Jesus. Mateus capítulo 17, a transfiguração. Pedro, Tiago e João veem quem ali? Jesus, Moisés e Elias, não é? Aí tem duas interpretações. Primeira é que Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. E Jesus era ali o cumprimento da lei e das profecias. Mas há outros, né, que dizem que Moisés ali representa aqueles que estarão com Cristo e que morreram fisicamente, que foram sepultados, mas em contrapartida aqueles que não foram sepultados ou que não serão sepultados, não verão a morte física, mas que serão tomados diretamente à presença de Deus, né? Como Paulo fala sobre isso lá na sua carta aos Tessalonicenses. Não quero, irmãos, que vocês estejam enganados ou que vocês sejam ignorantes quanto àquele dia. Ressoada a voz da trombeta, dada, né, a ordem, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, para o encontro nos ares com o Senhor Jesus. De uma interpretação ou outra, eu prefiro pensar nas duas. Não vejo nenhum problema que pensemos nas duas coisas. A verdade é que Elias está ali citado ou na transfiguração. Não apenas nesse momento, mas antes mesmo, quando perguntaram sobre quem era Jesus, um dos profetas cita Elias. E Tiago, na sua carta, faz referência também a um homem de oração que foi Elias, que orou com instância e o Senhor respondeu a sua oração. Queridos irmãos, que a gente aprenda com essa história de Elias, que a nossa vida ela é cercada por altos e baixos. Há momentos que nós estamos lá no Carmelo, ou que nós estamos na corte real, enfrentando e batalhando contra o exército, contra o rei, contra os poderosos. Mas há outros momentos que nós nos sentimos fracos, medrosos, que queremos muitas vezes nos trancar numa caverna e não sair mais de lá. Mas em todos esses momentos nós devemos nos lembrar que Deus está no controle e que Ele está cuidando das nossas vidas e Ele tem muito a fazer nas nossas vidas primeiro e depois através das nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos motive e que o Senhor nos faça, assim como Elias, andarmos na sua presença. Se porventura, irmãos, passarmos pela morte física, como disse Paulo, somos do Senhor. Se porventura o Senhor voltar antes de passarmos pela morte física, somos também do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar, queridos. Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, pelo estudo da tua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque ao estudarmos a vida de Elias, somos desafiados também, Senhor, a andarmos contigo, a termos um relacionamento pessoal, íntimo, profundo com o Senhor, a dependermos e confiarmos do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Por isso, Pai, nos ajuda, nos sustenta, nos preserva, assim como o Senhor fez com Elias, que o Senhor também nos restaure, nos anime, nos admoeste para que prossigamos, olhando firmemente para Jesus, o autor
e o consumador da nossa fé. Dá-nos um dia em paz, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos cantar um hino de louvor ao nome do nosso Deus, e enquanto cantamos,